Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre mais uma obra do Paz III da Universidade de Brasília, o poema O Morcego, de Augusto dos Anjos. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso nos ajudará muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube, tá bom? E também quero avisá-los que temos uma vasta playlist abarcando conteúdos e obras do Paz da Universidade de Brasília que também podem servir para o Enem, tá bom? Vamos aqui ao discutir o pré-modernismo, lembrando que essa playlist que eu comentei, o link para ela estará aqui abaixo na descrição. O pré-modernismo foi um movimento que foi de 1902, com a publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha, até 1922, com a Semana de Arte Moderna. Ele não foi um movimento estético coeso e coordenado, mas um conjunto de obras que indicavam mudanças significativas na literatura brasileira do século XX. Dessa forma, o pré-modernismo foi uma transição literária para o modernismo. Isso é muito importante que fique claro. Tá bom, gente? Existe toda uma discussão se o pré-modernismo foi ou não uma corrente literária, na crítica literária, mas se tornou, digamos assim, uma certa tradição discutir o pré-modernismo, né? Começa também ele apresenta as tensões nacionais, como a incoerência do discurso nacionalista do romantismo com a realidade brasileira. Isso vai ficar mais evidente no romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, que haverá essa discussão. Ele apresenta também uma crítica social em relação aos problemas do subdesenvolvimento brasileiro e a outros temas nacionais e pessoais, que aí os pessoais vão ficar mais a cargo do Augusto dos Anjos, né? Vai discutir também uma nova perspectiva em relação ao regionalismo, que vai ser muito marcante os Sertões. E os Sertões será uma obra muito baseada nessa nova discussão sobre o Brasil, né, gente? Bem, este foi o Augusto dos Anjos, está aqui uma foto dele bem antiga, né? Porque, afinal, ele nasceu em 1884 e morreu em 1914. Vamos falar aqui sobre suas características mais gerais. Ele apresenta em seus poemas vocabulário científico e rebuscado. Ele destacou-se principalmente pelos sonetos. Aqui no vocabulário científico e rebuscado, é a noção que ele vai usar vários termos da ciência de forma muito recorrente. E rebuscado, pois serão palavras, né, que vão exigir que nós façamos uso do dicionário. Muitas vezes, tá? O uso do dicionário será muito, muito necessário em geral para discutirmos para entendermos e discutirmos a obra do Augusto dos Anjos como um todo, né? Ele vai apresentar em seus poemas angústias morais e sentimentais expressas por meio de um profundo pessimismo. O pessimismo é uma marca, assim, indiscutível da obra do Augusto dos Anjos, né, que vai perpassar boa parte dos seus textos. Ele vai ter a decomposição da carne em referência ao verme de forma recorrente para simbolizar a podridão da vida, né? O verme será quem vai dar fim a esse sofrimento, né, da vida, né? Ele vai falar muito do verme, da podridão. Lembremos que ele vai ter um vocabulário e uma abordagem científica, né, gente? Ele vai ter imagens com traços expressionistas, né? Também ele vai ser muito marcante as qualificações depressivas, né? Vai falar de sangue podre, energia abandonada. E a principal obra dele é Eu, de 1912, né? Que acabou sendo a obra que o marcou. Necessariamente tem outros poemas avulsos dele por aí, mas a obra que ele compilou, que ele organizou melhor aí, deixou bem claro a sua estética, foi o livro de poemas Eu. De onde saiu o poema O Morcego, né? Vamos ler aqui o poema O Morcego, que é um soneto. Vamos lá. Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E, agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela em guíneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo,
Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto, e vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Vejam vocês que esse poema, a minha leitura foi bem entrecortada, mas muito devido à pontuação. Por exemplo, a pontuação vai fazer referência a uma pausa, né? Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Reparem, a pontuação constante dentro dos próprios versos vai dar um ritmo mais truncado ao texto, né? Essa é a primeira característica, né, que vocês precisam ter bem marcante. Aqui na análise é importante vocês repararem que só tem basicamente uma palavra mais complicada de se compreender, que é ignio, né? Que se refere a quente como fogo, ou seja, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me, ou seja, o morcego morde-me a goela ignio escaldante molho, ou seja, quente como fogo, escaldante molho, fazendo referência ao sangue, né? Dele. E aqui ele vai discutir justamente essa profundidade de interpretações possíveis em relação ao morcego, em relação à consciência humana, em relação ao pensamento moral, que vamos ver aqui mais detalhadamente na análise, gente. Trata-se primeiramente de um soneto decassílabo, com 10 sílabas poéticas, e com uso recorrente do enjambement. O que é o enjambement, gente? Por exemplo, acontece aqui. Chego a tocá-lo aqui, na terceira estrofe, né? Chego a tocá-lo. O enjambament é justamente isso, em que um verso começa um período, né, uma oração em um verso, e essa oração termina no seguinte. Então, é muito recorrente isso aqui nesse texto do Augusto dos Anjos. Ele faz o enjambment, né? Por exemplo, aqui no final também. Ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. A oração continua no verso seguinte. Ela não começa e termina no mesmo verso. Isso é o enjambment. É um nome esquisito, mas o conceito, como vocês podem ver, é muito simples. Aqui a gente já vai para uma análise mais complicada. Vamos lá, prestem atenção. O poema apresenta uma atmosfera noturna em que muitas coisas que se escondem durante o dia, como o morcego barra a consciência humana, ou seja, o morcego representa a consciência humana com uma descrição vaga do ambiente. Ou seja, ele apresenta uma atmosfera noturna. Vocês podem notar que o ambiente não é apresentado de maneira clara e evidente neste poema. O ambiente é muito vago. E aqui a noite também é um momento de autorreflexão e autoconhecimento em nossa cultura. Aí a gente precisa começar a pensar, a gente vai abstraindo um pouco mais. O que é a noite no dia a dia das pessoas, né? Essa meia-noite? Normalmente as pessoas não têm uma ocupação certa, ainda que hoje os seres humanos durmam muito menos do que no século XIX, na virada do século XIX para o século XX, foi o momento em que o Augusto dos Anjos viveu. A noite tem esse significado, ainda hoje, de um momento de maior intimidade, de um momento de pensamento, de autorreflexão. Quando estamos à noite em nossos quartos e nos recolhemos, estamos sozinhos. E sozinhos nós temos uma profunda autorreflexão sobre nós mesmos. É muito comum isso. E essa autorreflexão pode nos levar a certas angústias sobre os nossos erros, sobre a nossa consciência, sobre a nossa angústia moral, sobre nós mesmos, sobre o que está acontecendo. Essa consciência, não é verdade, gente? Aí a gente vai abstraindo mais. A polissemia como recurso para ampliar a expressividade do poema, como ocorre com a palavra quarto. Repare, o quarto será que é só o quarto? Porque, ou seja, o quarto refere-se a um ambiente muito íntimo das pessoas, não é verdade? O quarto, que é onde as pessoas costumam dormir,
é um ambiente extremamente íntimo, mas o quarto aqui ele tem uma polissemia. O que é polissemia? Esse caráter polissêmico dos textos. É um conjunto amplo de significados que conseguem ampliar a expressidade do poema. Ou seja, uma palavra não tem um só significado. Ela abarca vários sentidos, o que é muito comum na literatura, justamente para dar mais expressividade ao texto. Ou seja, o quarto aqui pode ter um significado do próprio ser humano, de sua cabeça, de sua mente, de si mesmo, de se recolher em sua intimidade, em seus pensamentos mais íntimos. Ou seja, o quarto não simboliza só um espaço avulso onde está, em que tanto faria estar no quarto, ou na rua, ou por exemplo, num corredor de prédio, ou no subsolo. Não, gente. O quarto aqui tem um significado muito profundo em relação à intimidade, né, do ser humano. Tem uma profunda angústia moral e, do ponto de vista morfossintático, é muito interessante que vocês pensem, né? Aqui os verbos no decorrer do soneto estão em qual tempo, predominantemente? No presente do indicativo. E esse predomínio de verbos no presente do indicativo ajuda a construir uma narrativa com mais vivacidade e intensidade. Quando usamos o presente do indicativo para construir uma narrativa, costumamos dar maior vivacidade aos fatos que narramos. Tá bom, gente? E aqui a análise do texto, vocês podem ver que é toda uma narrativa, né? Vamos retomar a análise, porque é importante que eu destaque para vocês que ler um soneto do Augusto dos Anjos não é igual a ler uma postagem de rede social. Nós precisamos ler, reler, reler, reler e reler para aprender os seus sentidos. Então, se vocês forem fazer o PAS e querem se preparar bem para resolver questões sobre este poema, é importante que vocês o leiam pelo menos umas 5 a 10 vezes, de 5 a 10 vezes, para conseguir compreendê-lo. E na hora da interpretação dos itens, as coisas vão ficar muito mais tranquilas, tá bom? Porque aqui ele vai falar, vamos reler aqui justamente para termos uma interpretação mais profunda, né? Meia-noite, ao meu quarto me recolho, meu Deus, e este morcego. E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela e guine o escaldante molho. Ou seja, ele à meia-noite no quarto dele, lá está um morcego e esse morcego vai mordê-lo, né? Na bruta ardência orgânica da sede. Vejamos aqui como ele vai flertando com um vocabulário, um pensamento mais científico, vamos dizer, das relações entre os animais aqui, né? Vou mandar levantar outra parede, digo, é o pensamento dele, né? Olha, vejam aqui as aspas. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto, e vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Ou seja, e o morcego está lá no teto, sempre rodeando ele, sempre observando, né? Pego de um pau. Aqui é importante a análise morfossintática, que é para dar realce a essa preposição. Pegar normalmente é um verbo transitivo direto. Eu pego o celular, eu pego um livro, ou seja, pegamos algo. Pego de um pau dá uma ideia relacionada à ênfase e expressão poética, esse D, tá bom? Esforços faço. Olha, reparem aqui também, né, a inversão da ordem sintática. Isso pode ser um item muito importante de sua estrutura morfossintática, porque normalmente o objeto vem onde? Depois do verbo. Agora quem faz? Ele faz esforços. Agora, só que essa era para ser a ordem, eu faço esforços. Agora o poeta aqui escolheu representar com uma inversão sintática, colocando o objeto antes. Então é muito importante que vocês tenham muita atenção a isso também. Chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que vento produziu tão feio parto, né? Ele tem essa imagem o tempo todo na poesia dele,
de imagens relativamente para os padrões, né, vamos dizer assim, da sociedade, nojentas, fortes, né? E aí ele tem essa conclusão final no último terceto, que é a quarta e última estrofe do soneto. A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Ou seja, essa consciência vai entrar em nosso quarto, vai entrar em nossa intimidade e vai nos causar essa profunda angústia moral. Então vejam a profundidade deste soneto, que não é uma leitura simples, que fazemos e compreendemos com uma simples leitura. E se vocês relerem esse soneto umas 10 vezes, vocês vão ir aprofundando o significado do soneto. Isso é muito importante também, não só de um ponto de vista estético, pensando que a literatura tem esse valor estético muito grande, de expressividade dos sentimentos, do pensamento humano, da abordagem de temas complexos, mas tem um aspecto cognitivo aqui que é muito importante em sua leitura e releitura, que é o desenvolvimento da atenção. Então, se vocês forem lendo e relendo, vocês vão ver que aos poucos a atenção de vocês também vai melhorando, a concentração de vocês em relação à leitura, a abstração de vocês em relação ao processamento dos sentidos do texto. Então, a leitura e a releitura deste texto diversas vezes é fundamental, tá bom, gente? E aqui a pergunta que vocês mais esperam que seja respondida. Afinal, como pode cair no paz? Eu peguei os dois primeiros tópicos baseados da própria matriz de referência do PAIS 3 da UNB. Vamos ver como eles colocam aqui. No poema O Morcego, de Augusto dos Anjos, a perspectiva onírica também se faz presente na interlocução do eu lírico com a morte, promovendo um ambiente de mistério e reflexão. Eu acredito que em relação à morte, esse diálogo, essa interlocução do eu lírico com a morte, talvez não caia tanto essa interpretação, pois é uma interpretação muito abstrata que pode ser muito complicado para o examinador, a examinadora elaborarem um item sobre isso. Eu acho que vai ser muito importante, inclusive em uma questão de vocabulário, essa perspectiva onírica, porque dá uma imagem de sonho, né? Vocês podem pensar, por exemplo, que no sonho nós não temos também uma construção concreta do ambiente. O ambiente é extremamente abstrato, impreciso no sonho, o que se reflete também no poema do Augusto dos Anjos. O ambiente não está ali preciso, concretamente. Há impressões sobre o ambiente só. É muito vago o ambiente, né? Aqui o segundo tópico que eu achei bem interessante é que o poema O Morcego, de Augusto dos Anjos, acontece dentro de um espaço físico, o quarto. Sequencia os fatos nesse ambiente espacial, que ao longo do poema torna-se polissêmico. Foi o que eu falei com vocês. O quarto não tem o sentido de ser simplesmente o quarto em que ele dorme. O quarto tem a ver com a sua intimidade, com o seu pensamento íntimo, com o seu espaço para si sobre o eu. Então tem todo esse conjunto de significados polissêmicos, né? Pode cair de uma maneira geral a interpretação dos sentidos do poema e de sua estrutura morfossintática, como eu tentei explicar anteriormente. E na prova de redação, o poema pode servir como ponto de partida para a produção de um texto a respeito de alguns temas relacionados ao eu, como a autocrítica, o autoconhecimento, a moral, a ética e angústias pessoais. Tá bom, gente? Caso tenha ficado qualquer dúvida, vocês deixam no espaço aqui abaixo nos comentários, tá bom? Que eu tentarei ajudá-los, tá, gente? Então, qualquer coisa, estamos aí por meio dos comentários. E sigam aqui o canal, não se esqueçam de fazer a inscrição no canal, curtir o vídeo, pois isso nos ajudará muito a publicar aqui mais videoaulas para vocês, tá bom? É isso, tchau, gente, até a próxima.